e não tiver equivocado a minha memória, vocês pediram para trabalhar hoje algumas dicas de como estudar a Bíblia, algumas referências para como estudar a Bíblia, é isso? É isso mesmo. Então, beleza. Então, vamos lá. Quando a gente fala nessa questão de estudar a Bíblia, existem várias portas, vários caminhos diferentes para se estudar a Bíblia, mas alguns elementos são comuns nesse processo. E são esses elementos comuns que eu tentei juntar numa sequência de dicas ou de itens para quem vai se lançar ao processo de estudar a Bíblia. Obviamente, você tem a Bíblia como um texto puro que você pode estudá-la no sentido de ler, de aprofundar a leitura da Bíblia, usando exclusivamente a Bíblia que você tem à mão para fazer isso. A grande questão é que fazer esse tipo de estudo só com a Bíblia que eu tenho na mão e tentar aprofundar oferta algumas dificuldades. A primeira delas é que a Bíblia não é um livro didaticamente organizado. Então, para você fazer um estudo sistemático da Bíblia e profundo dela só com a Bíblia em mãos, você consegue, mas vai levar muito tempo e um esforço brutal. E provavelmente em alguns itens, ou vários itens, a gente vai esbarrar com dificuldades de um ambiente sem resposta. Então, quando a gente fala em estudar a Bíblia, não em ler a Bíblia como um livro devocional, fatalmente a gente vai ter que buscar ferramentas, buscar materiais, buscar elementos que nos sustentem para isso. Essas ferramentas que a gente pode usar para o estudo da Bíblia, via de regra, é um conjunto de elementos que nos auxiliam a partir do estudo que outros fizeram, como o estudo acadêmico de escola, como um estudo normal de escola, em que você lança a mão de livros, vários livros diferentes, para a partir deles obter conhecimento e referenciar o tema que você quer se aprofundar. Na Bíblia não é diferente, como tem muita gente que já estudou a Bíblia e por muito tempo, é natural que exista muito material bom produzido que ajuda a gente a ancorar o estudo primário, o estudo inicial que a gente faça da Bíblia. Sobre ferramentas, como é que a gente organiza as ferramentas em ordem hierárquica para começar um estudo da Bíblia? O primeiro conjunto de ferramentas é o mais basal de todos. É o alicate e o arame para consertar os Fuscas, Brasílias e carros dessa natureza do tempo de antigamente. Ou seja, o primeiro ferramental disponível para estudar a Bíblia é a própria Bíblia. E a forma de você ter isso como uma ferramenta é você ampliar a quantidade de Bíblias que você tenha disponível à mão. Quanto mais versões diferentes da Bíblia a gente consegue, quanto mais traduções estruturadas da Bíblia a gente consegue, mais rico é o estudo. Porque tradutores diferentes buscam sinônimos ou formas de construção fraseal diferentes, o que facilita para a gente, quando a gente pega um texto e põe um do lado do outro, a compreensão melhor de uma determinada informação. Não só isso, mas também a gente encontrar qual é a melhor referência textual, a melhor referência de tradução para a ideia do conjunto de um texto. Então, quando a gente observa traduções diferentes, isso se torna bastante evidente para a gente. Às vezes, alguns textos, inclusive, podem ter interpretação totalmente diversa da que a gente imaginava quando a gente abre vários textos e olha todos esses textos em comum e compara com o contexto onde esse texto está, para verificar qual foi a melhor tradução ou qual foi a melhor informação que fechou o contexto, fechou a informação contextual. Então, ter versões, traduções diferentes da Bíblia é um primeiro ferramental que a gente precisa se quiser estudar a Bíblia com mais profundidade. Um segundo conjunto de versões da Bíblia que a gente pode usar são as paráfrases da Bíblia. Para que elas servem? As paráfrases não são um mecanismo necessariamente de estudo, mas elas facilitam, principalmente quem vai começar um processo de estudo, a compreensão de determinados vocabulários, porque as paráfrases normalmente usam linguagem mais coloquial e linguagem mais próxima da linguagem atual, como o caso da Bíblia Viva, a Bíblia Mensagem, etc., que são paráfrases da Bíblia.
Com uma ressalva: usar paráfrases sempre requer cuidado, porque, como a paráfrase é uma interpretação de texto e não uma tradução de texto, corre-se o risco de que, na paráfrase, a ideologia, a ideia, a compreensão do texto do autor seja projetada sobre a paráfrase. Então, paráfrases são interessantes, mas têm que ser lidas com certo cuidado e sempre comparadas com o texto original, para ver quão distante a paráfrase está do texto original ou quão próxima ela está do significado. E aí a gente faz os filtros de uso ou não de determinados textos em paráfrase, no que diz respeito ao estudo. Mas esse é o primeiro conjunto de elementos que a gente precisa para estudar a Bíblia, se quiser ampliar um pouquinho a compreensão dela. E aí, quanto mais ricas e amplas as traduções, mais fácil o processo de interpretação textual. Além de usar versões diferentes, um segundo conjunto de ferramentas que a gente tem, eu costumo chamar de localizadores. Que tipo de ferramentas são essas? São ferramentas para você encontrar textos que falam de alguma coisa que você está estudando. E há basicamente dois grandes conjuntos de localizadores, um deles chamado de concordâncias e o outro chamado de chaves bíblicas. Eles são parecidos em certas circunstâncias, mas um trabalha mais com sinonimia, que são as chaves bíblicas, e o outro trabalha com referência palavra-texto. Então, por exemplo, eu quero achar todos os lugares na Bíblia onde a palavra fé aparece. Uma concordância me ajuda a fazer isso. Hoje, obviamente, a gente tem concordâncias digitais que são muito mais fáceis de usar, porque é mais rápido o processo. Mas se você não tiver, existem concordâncias, só que são gigantes em termos de tamanho, né? São livros de 700, 900 páginas, às vezes mais do que isso, com todas as palavras da Bíblia indexadas tematicamente, como se fosse um imenso dicionário, só que em vez de ter o significado da palavra, tem a passagem bíblica onde a palavra aparece. Para que servem os localizadores? Os localizadores ajudam muito a gente em estudos temáticos. Por exemplo, eu quero estudar sobre morte na Bíblia. Encontrar todas as passagens correlatas do assunto, ou seja, todas as passagens que falam sobre morte, me ajuda a construir o conceito de morte na Bíblia, assim como o conceito de vida, de salvação, de lei, etc. Quanto mais a gente amplia o leque de leitura a respeito de um elemento temático, mais sólido se torna o conceito e menos risco a gente tem de construir conceitos baseados em um texto só ou em um conjunto muito pequeno de textos. Por exemplo, um estudo a respeito da morte, feito a partir de uma concordância, nos permite enxergar de maneira bastante simples, bastante fácil, o quanto determinadas passagens da Bíblia que falam sobre inferno ou sobre vida depois da morte, que não ressurreição, estão traduzidos equivocadamente quando você junta todos os textos a respeito de morte. Fica fácil você perceber, fica evidente nos textos que a maioria dos textos da Bíblia que fala sobre morte e o estado do homem na morte dão conta de que a morte é o fim de tudo. Só há possibilidade de vida mediante ressurreição. Então, usar concordâncias para o estudo temático facilita bastante a compreensão de determinados temas e dá solidez a essa compreensão. E também concordâncias ajudam a gente a cumprir uma regra bíblica de interpretação de texto e construção de conceitos, que é a regra de um texto aqui, um texto ali, juntando toda a cadeia de textos. A interpretação bíblica se faz pelo conjunto da obra e não por um texto isolado. Outro conjunto de ferramentas igualmente útil nessa fase introdutória do estudo é o dicionário. Assim como na língua portuguesa, o dicionário é a principal ferramenta que a gente usa no sentido de aproximação de um texto e compreensão dele, na Bíblia não é diferente. Você tem termos na Bíblia, e aí eu estou falando fora do texto traduzido, né? Fora do dicionário de português, além da questão do dicionário de português, dicionários que nos permitem entender as palavras bíblicas conforme estão no original.
conforme aparecem no texto original. Então, determinados textos da Bíblia apontam para palavras que no grego têm um sentido específico, ou no hebraico tem um sentido específico, ou no aramaico tem um sentido específico. E dicionários bons, linguísticos, nos ajudam a construir esse significado, a recuperar o sentido real dessas palavras, que vai para além da tradução. Recupera conceitos que estão presentes na cultura da linguagem, na linguagem original. Isso ajuda muito a enriquecer a interpretação dos textos. Mas não é só dicionário linguístico que a gente tem disponível, a gente tem dicionários geográficos, que são parecidos com estruturas de enciclopédia, mas tem a apresentação de um dicionário. Um outro elemento interessante de dicionários são os dicionários temáticos. Existem dicionários que apresentam terminologia de temas e constroem, a partir dessas definições temáticas, determinadas conclusões baseadas em texto. Também nos ajudam para alguns tipos de interpretação. E dicionários teológicos, que juntam um pouco do linguístico com um verbete mais alongado, que não traz só o significado das palavras, mas uma discussão sobre aquele termo e a evolução da compreensão daquele termo na cultura e na teologia. Então, você tem pelo menos 4 tipos diferentes de dicionários que podem ser bem úteis para a gente compreender determinadas referências bíblicas. Em particular, os dicionários que trabalham com a parte geográfica ajudam a gente a compreender algumas características locais que nos permitem entender determinados significados de costumes, hábitos ou textos que às vezes são curiosos de estarem na Bíblia e a gente descobre nos dicionários geográficos parte da cultura da época e reconstitui isso para entender o texto. Então, a junção desses elementos também ajuda a gente a ampliar a compreensão do texto bíblico. A gente ainda pode ampliar isso mais um pouquinho para uma coisa mais robusta do que um dicionário, que são as enciclopédias. Antigamente, a gente tinha nas prateleiras enciclopédias como a Barça, Britânica e coisas dessa natureza. A Bíblia também tem enciclopédias. Uma das enciclopédias mais famosas para ajuda de interpretação de texto bíblico são os livros da Zondervan, que é um análogo à britânica, por exemplo, nos verbetes de conhecimento geral. A Zondervan é uma das melhores enciclopédias que a gente tem disponível sobre a Bíblia. Para que servem enciclopédias? Enciclopédias são textos de pesquisa, são verbetes longos a respeito de determinados temas, palavras ou coisas que a gente encontra na Bíblia. E as enciclopédias, elas podem ter características pendentes para questões conceituais, para questões específicas como geografia e política ou outras tantas. Como o próprio nome diz, enciclopédia, ela é ampla em termos de elementos de conhecimento, portanto, é um outro nível de ajuda para o estudo da Bíblia. E os atlas também são textos bastante interessantes, porque nos permitem reconstituir visualmente, principalmente, as questões de localização da época. Então, você vê o percurso do povo de Israel, observar as distâncias, quais eram as cidades que existiam naquela época, naquele percurso, e comparar nesses atlas com as estruturas atuais para saber que cidades existentes do tempo bíblico ainda existem hoje, quais modificaram nomes e quais simplesmente não existem mais. Os atlas nos ajudam a reconstituir visualmente, mais concretamente, parte dessa história. Principalmente para quem não tem a chance de viajar e ir visitar as regiões onde os fatos aconteceram. Os atlas permitem dar uma certa concretude aos elementos. Então, a soma de um atlas bom, com uma enciclopédia boa, com um dicionário bom, te permite reconstituir com muita propriedade as características de um local, quase como se você tivesse ido ao local. E ainda hoje, com as questões disponíveis de internet, você pode, inclusive, viajar pelo local virtualmente e, a partir da referência que o Atlas te dá, você vai percorrendo visualmente as regiões. Por exemplo,
com o Google Maps da vida, tanto no sentido do sobrevoo, usando os modelos do Google Maps satélite, quanto você pode descer a nível local com aquele bonequinho que tem no Google Maps e você andar pelas ruas, pelos lugares, vendo esses lugares, porque boa parte disso está mapeado dentro do Google hoje. Então você consegue reconstituir a história, inclusive passeando pelos lugares. E há várias reconstituições também disponíveis em vídeo que podem corroborar as enciclopédias e os atlas para montar essa estrutura visual do estudo da Bíblia. É uma outra forma de ampliar os conceitos bíblicos. Ainda a gente pode usar um outro tipo de ferramental que é chamado de comentários. E aí os comentários são talvez os elementos mais ricos que a gente tenha no estudo da Bíblia, no sentido de que os comentários usam dicionários, usam enciclopédias como citações, usam atlas, usam elementos de outros ferramentais disponíveis, gramáticas, etc., para comentar um texto. Ou seja, o comentário é o que a gente chama de serviço do preguiçoso, entre aspas, a palavra. Não é exatamente isso, mas é que alguém já fez o trabalho de ir ao dicionário, ir à gramática, ir ao atlas e trazer isso já resumido para dentro de um comentário e dentro do comentário se encontra a interpretação do texto. O único problema com ir direto ao comentário e só ao comentário é que os comentários são opinativos. E, portanto, eles guardam na interpretação que trazem aquilo que é o conceito do autor do comentário. Então, embora comentários sejam riquíssimos e fantásticos de se usar, a mesma regra lá do texto bíblico, tenha várias versões, é a regra aqui nos comentários. Tenha vários comentários, para você ter opiniões diferentes a respeito de um evento, de um fato ou de um texto. Porque um comentário é sempre opinativo. E aí há vários tipos de comentários, assim como há vários tipos de dicionários. Há comentários que são exegéticos, textuais, ou seja, fazem a leitura do texto bíblico verso a verso e vão interpretando verso a verso. Um bom exemplo de um comentário exegético é o comentário bíblico adventista, ou um comentário famoso produzido pela editora, acho que Mundo Cristão, que é a interpretação da Bíblia verso a verso, versículo a versículo. É um comentário clássico, também é exegético, verso a verso. Então, comentários dessa natureza são comentários muito interessantes para uma leitura completa de um texto bíblico. Eles têm todos os textos comentados. Há comentários que são temáticos. Normalmente, então, são mais enxutos, menos volumes ou até um volume só, e eles comentam grandes temas da Bíblia e não fazem uma exegese textual, não fazem uma leitura verso a verso da Bíblia inteira. E há comentários homiléticos. Comentários homiléticos são quase semelhantes a um livro, ou seja, o sujeito lê o texto e comenta o que ele entendeu do texto, como ele percebe o texto e faz aplicações, às vezes até metafóricas, do texto. Portanto, é um comentário, mas de nível bem leve, de nível bem distante daquilo que é um comentário texto a texto. Os comentários homiléticos, normalmente a gente usa para ilustrações, para enriquecer alguma nuance do texto, alguma ilustração do texto, quando a gente precisa apresentar esse texto, normalmente em alguma palestra ou sermão. Então, os comentários homiléticos ajudam a você enxergar contornos, cores no texto que você não teria visto, talvez, num comentário exegético, ou que você não tivesse tanta criatividade para aplicar o texto. Então, eles são úteis nessa direção, com esse tipo de abordagem. Existem comentários que são exegéticos e também fazem aplicações homiléticas. Um bom exemplo de um comentário assim é um dos comentários que eu mais gosto de Novo Testamento, que é uma coleção de um sujeito chamado William Barclay. Ele é um comentário exegético, verso a verso, quase exegético, não chega a ser exegético do Novo Testamento, mas ele faz essas aplicações, esses contornos do texto, ampliando a compreensão no sentido de aplicações. Então, ele é muito útil para enriquecer as ilustrações do texto. Mas sempre tem que ter um cuidado com comentários homiléticos,
pela razão de que se ele amplia os contornos, obviamente ele se distancia da interpretação pura do texto. Então, aí já começam a aparecer alguns cuidados no uso dos materiais. Então, quanto mais próximo do texto é o material, mais tranquilo é o processo de estudo. Quanto mais distante do texto é o material, mais rico é o modelo ilustrativo, porém mais perigoso de eu ter opiniões divergentes do texto. Opiniões construídas, mas que nunca estiveram no texto. Foi só uma forma de aplicação e ilustração que o sujeito fez, ou seja, uma metáfora do texto. É bom para algumas coisas, mas tem sempre um risco na outra via. E aí vem a questão de metodologia, né? Como é que a gente junta todo esse pacote de elementos? E aqui eu só pus alguns, eu não pus todos, não pus gramáticas, não pus léxicos, porque aí a gente já vai para um nível de estudo do texto que é hardcore. Nada impossível de fazer, mas já passa a ser um estudo mais aprofundado no sentido da língua original. Então, aí, se você for descer a estudar o hebraico, o grego, o aramaico, aí você vai precisar de elementos a mais do que só esses que eu mostrei. Você vai precisar de um bom léxico, um conjunto de léxicos, boas gramáticas, dicionários de grego, dicionário de hebraico, bíblias em grego e em hebraico, para você comparar textos. Então, aí vai descendo um pouquinho o nível do estudo. Mas para um bom estudo bíblico, esses elementos de ferramentas que eu mostrei já são mais do que suficientes, já dá diversão para alguns anos de estudo. Se a gente olha para a parte metodológica, então aí tem algumas questões na forma de estudar. Então, como é que a gente começa a estudar a Bíblia tendo aquelas ferramentas? Eu tenho que fazer uma opção. E há várias maneiras de se aproximar do texto. Por exemplo, eu posso fazer um estudo cronológico do texto. O que é um estudo cronológico? Eu pego o primeiro evento em data na Bíblia, a criação, e a partir desse primeiro evento em data, eu sigo cronologicamente a sequência dos eventos bíblicos. Mas como é que eu descubro cronologicamente os eventos se a Bíblia não está organizada cronologicamente? A Bíblia não está em ordem. Por exemplo, Esdras e Neemias estão antes de Daniel, mas os eventos de Esdras e Neemias aconteceram depois de Daniel. Então, a Bíblia não está na ordem. Então, para fazer um estudo cronológico, existem dois caminhos. Ou você pega uma linha do tempo em algum texto, por exemplo, enciclopédico, ou em algum grafo, ou você pega uma Bíblia escrita em ordem cronológica. Existe pelo menos duas traduções em português da Bíblia em ordem cronológica. Você arruma uma Bíblia em ordem cronológica e ela já está posta na ordem dos eventos. E aí você usa essa referência para fazer um estudo cronológico da Bíblia. A parte legal, interessante de se fazer um estudo cronológico, é que você tem a história por inteiro, começo, meio e fim, apresentada de uma única vez. É um bom estudo, não no sentido de aprofundamento de estudo, mas é um bom estudo para você fazer uma primeira leitura geral dos eventos da Bíblia. Para quem vai começar a primeira vez fazer um estudo sobre a Bíblia, fazer um estudo cronológico pelo menos uma vez na vida é interessante, para você montar a linha do tempo bíblica na sua mente e ter a noção de que quando você escuta determinado personagem ou determinado evento, você consegue localizá-lo mais ou menos na régua do tempo histórico. Então, estudos cronológicos são bons para isso, para montar a linha do tempo da história bíblica. Obviamente, qualquer estudo cronológico pode rechear de outros elementos junto com o estudo cronológico. Mas, normalmente, quem faz um estudo cronológico está preocupado mais com a compreensão da história do que com os elementos conceituais presentes na história. Um segundo tipo de estudo que se pode fazer da Bíblia é o temático. É o mais comum deles. Eu quero estudar sobre fé, quero estudar sobre amor, quero estudar sobre salvação, quero estudar sobre pecado. Você pega grandes temas dentro do texto bíblico e aí, a partir desse tema escolhido, você disseca a Bíblia para ver tudo que a Bíblia fala sobre aquele tema. Então, o bom de estudos temáticos é que você esgota conceitos. Você pega lá salvação,
vê tudo que a Bíblia fala sobre salvação e constrói um documento, em termos de estudo, sobre salvação. De A a Z, tudo que a Bíblia fala sobre salvação. O estudo temático é bom por isso, ele fecha conceitos, ele envelopa os conceitos de maneira bastante adequada, quando feito, obviamente, um estudo amplo temático. Um problema que a gente tem no estudo temático é a superficialidade. Tem gente que se lança para o estudo temático, mas tem a preguiça de abrir o leque e olhar todos os textos sobre aquele tema. E aí tira conclusões apressadas do tema e, consequentemente, apresenta coisas que não são necessariamente verdadeiras. É o caso, por exemplo, do tema inferno, que eu citei agora há pouco. Há pessoas que pegam alguns textos isolados na Bíblia que falam sobre o inferno, sustentam, baseado nesses textos, um modelo temático e uma conclusão temática, mas não se debruçam sobre o tema maior atrelado ao inferno, que é o tema morte e o tema pecado. E aí, ou pela superficialidade, ou até mesmo pela dificuldade de estudar, acabam tendo conclusões equivocadas nesses temas. Então, o estudo temático é muito legal de fazer, mas se é para fazer, tem que fazer bem feito. E aprofundar e verticalizar o tema que se pretende estudar. Existe um estudo que é um estudo histórico, ele é um pouquinho distinto do cronológico. O estudo cronológico é um olhar para a história acontecendo, como se a gente estivesse contando a história para alguém. Um estudo histórico, ele é um pouquinho mais abaixo disso. Eu estudo a história, não necessariamente na ordem cronológica, posso fazê-lo, mas eu estudo a história para verticalizar os eventos. Ou seja, é um estudo científico da história. Não é um estudo da história da Bíblia, das histórias da Bíblia. É um estudo científico, histórico da Bíblia, onde eu pego um determinado elemento e vou varrer todas as questões presentes ali na cultura, nos comportamentos, nos conceitos existentes, na forma do diálogo, a linguagem, público envolvido na cena. Ou seja, eu disseco o modelo da cena que eu estou estudando ou o pacote temporal que eu estou estudando. É muito parecido com os estudos que você faz dentro das estruturas investigativas de tribunal. Chega um evento e o pessoal dentro do tribunal vai estudar esse evento. Então, você vai levantar as evidências, o contexto, o público envolvido, testemunhas, etc. Ou seja, é um estudo mais aprofundado, mais acurado da história bíblica. Então, esse é um estudo interessante de fazer. Via de regra, você lança a mão também nas enciclopédias de elementos de arqueologia, etc., para reconstituir os fatos. Essa é a ideia de um estudo histórico. Muito legal de fazer, mas normalmente são estudos que a gente faz por recorte, a gente não faz da Bíblia inteira. Então, um estudo histórico, você vai pegar, eu quero fazer um estudo histórico do Gênesis, quero fazer um estudo histórico do período dos reis de Israel. Então, você faz recortes para poder conseguir aprofundar. Não dá para fazer um estudo... Dá para fazer um estudo histórico da Bíblia inteira, mas vai levar 10 anos para fazer. Você faz por recorte naquilo que te interessa num determinado momento a aprofundar. Um outro tipo de estudo que a gente tem, esse também é igualmente comum, tão comum quanto temático, que é o estudo doutrinal. A gente vai olhar para a Bíblia a partir daquilo que é doutrina. O problema do estudo doutrinal é que você precisa partir de uma referência. Então, via de regra, estudos doutrinais nascem de uma religião. Então, você está ligado a alguma religião e pega o conjunto estrutural de doutrinas presentes naquela religião e, a partir desse conjunto de índice de doutrinas, você vai à Bíblia para estudar e checar essas doutrinas. Usualmente, estudos doutrinais estão vinculados a modelos religiosos. Por razões óbvias, é o conjunto de doutrinas que formam uma religião, que classificam uma religião. A religião é o fruto desse modelo, desse arcabouço doutrinal. Religiosidade é uma outra coisa, mas religião é um conjunto de doutrinas, um conjunto de conceitos que um grupo de pessoas segue a partir de uma referência, no caso do cristianismo, a Bíblia. Então, estudar doutrinas é muito interessante para a compreensão de uma determinada religião. Entender todos os contornos, nuances das crenças fundamentais de uma religião. Ou seja,
entender quais são as bases, os pilares, os fundamentos de uma determinada crença. É para isso que se faz estudo doutrinal. Obviamente, não só para isso. O estudo doutrinal também me dá um efeito colateral, que é a decisão do sujeito enquanto resposta comportamental àquilo que Deus estabeleceu como parâmetros na sua palavra. Então, o estudo de doutrinas é muito interessante para eu entender qual é a vontade de Deus para mim. É diferente, por exemplo, do estudo temático. O estudo temático também pode estudar doutrinas como um tema. Por exemplo, salvação é uma doutrina, mas também é um tema. Quando eu faço estudos temáticos, pode ser que eu fique pelo meio do caminho, observando só a questão do tema em si, por curiosidade do tema. Mas quando você estuda com o desenho doutrinal, você vai fechando arestas, fechando lacunas, que geram um comportamento, e eu tenho que responder sim ou não a esse comportamento esperado na descrição bíblica. Então, estudos doutrinais, via de regra, são feitos para respostas comportamentais frente àquilo que Deus pede para eu ser ou fazer. Uma outra forma de a gente estudar a Bíblia, também clássica, essa não tão comum quanto a forma temática e a forma doutrinal, é a forma profética. Ou seja, do que se trata um estudo profético da Bíblia. É olhar para todos os textos que apontam para o futuro, que apontam para algum evento futuro em relação ao autor. Então, o estudo profético não necessariamente é um estudo profético no sentido do que vai acontecer para frente da nossa história. Também pode ser isso. Mas o estudo profético é um estudo de todos os textos que foram escritos antes da história acontecer. E eles têm um propósito, a gente estuda elementos proféticos, não para adivinhar o que vai acontecer ou para saber o que vai acontecer, embora isso acabe acontecendo como dano colateral. O objetivo do estudo profético é entender que Deus acompanha a história e perceber isso. Por isso, o estudo profético é muito mais útil num olhar para trás do que num olhar para frente. É olhar profecias já cumpridas para poder ter certeza de que aquelas que ainda não se cumpriram vão se cumprir da forma como a Bíblia diz. O grande objetivo de um estudo profético é a confirmação da divindade de Deus e da soberania de Deus na história. Um estudo profético bem feito me descreve de maneira muito clara a soberania de Deus, me faz perceber de maneira muito clara a soberania de Deus. Além disso, a gente tem a forma de estudo textual. A forma de estudo textual é você pegar a Bíblia verso a verso. Então, por exemplo, você decide que não vai se preocupar num determinado tempo a olhar a Bíblia por inteiro numa leitura de ano bíblico ou cronológica. Não, eu quero pegar a Bíblia verso por verso e verificar verso por verso a interpretação desses versos. Então, eu estou fazendo um ano bíblico e esbarrei com um determinado verso que não é história, é um verso que tenha um conceito. Eu quero aprender esse verso. Então, eu faço um estudo textual. Eu pego aquele versinho, busco um dicionário, busco uma gramática, busco uma enciclopédia, busco referências de comentários para dissecar o verso, até eu entender todas as nuances que estão naquele verso, todas as aplicações possíveis daquele verso. Esse é um estudo interessante de fazer para versos que ofertam dificuldade na Bíblia, que ofertam algum tipo de desafio na Bíblia. Não só para eles, mas é muito interessante fazer isso com determinados versos. Pode-se fazer isso com todos os versos? Pode, por exemplo, você pode fazer um estudo textual de provérbios. E aí, cada verso de provérbios é uma infinidade de elementos conceituais presentes ali, quando você aprofunda isso em nível de comentário, em nível de dicionário, em nível de correlações com outros textos na Bíblia. Então, o estudo verso a verso, ele é muito rico na compreensão, aí sim, bem vertical de um verso bíblico, de um elemento específico de um verso bíblico. Um outro estudo que se pode fazer, que é uma outra forma de estudar a Bíblia, é estudar a Bíblia a partir de personagens. Quero ver todos os personagens que têm histórias relatadas na Bíblia e quero estudar a vida do sujeito. Ou seja, é olhar para a Bíblia como um livro de biografias.
e estudar todas essas biografias, sejam completas ou parciais, presentes no texto bíblico. É um estudo muito legal de fazer, no sentido de um estudo mais leve, diferente dos estudos anteriores, como textual, temático ou histórico. Esse é um estudo um pouco mais leve, um estudo mais light, uma forma de você compreender os personagens bíblicos, sua personalidade, a riqueza das descrições da história dele, entender o que estava acontecendo no movimento biográfico daquele personagem. Estudar João, estudar Paulo, estudar Pedro, estudar Daniel, estudar José, etc. Então, é um estudo interessante. Para esse estudo em específico, o estudo específico dos personagens, eu acrescentaria um ferramental que não está naquela lista que eu pontuei, que são as biografias. Ele tem excelentes biografias bíblicas e excelentes conjuntos de livros contando a história dos personagens bíblicos. Então, esses textos são muito interessantes para acompanhar um estudo de personagens. Vou dar um exemplo de um texto assim, é o livro Patriarcas e Profetas, ou o livro Profetas e Reis, de Ellen White. São livros interessantes para um estudo de personagens, porque a descrição que esses textos fazem dos personagens bíblicos é bem robusta, bem completa. São textos que podem ajudar. E há vários outros autores que escrevem biografias bíblicas, que fizeram biografias bíblicas. Então, servem como um texto de enriquecimento para o estudo de personagem. Há um outro tipo de estudo da Bíblia que você pode fazer, que é estudar a Bíblia a partir de livros. Eu quero estudar o livro de Romanos e entender toda a mensagem de Romanos. Quero estudar o livro de Tiago e entender toda a mensagem de Tiago. Então, estudos específicos de livros são interessantes para entender a mensagem de um determinado autor para uma determinada época e as aplicações que eu posso fazer fora daquela época. Para quem está na igreja adventista, de vez em quando a gente tem um trimestre em que a lição que se estuda aos sábados na escola sabatina é a lição sobre um livro, Romanos, Daniel, João, etc. Esse tipo de estudo, que é o estudo de um livro por inteiro, ele é interessante para entender alguma coisa específica de mensagem para um nicho de pessoas. E ele é muito rico, o estudo de um livro, como a gente está fazendo agora o estudo do livro de Isaías, nesse trimestre, porque você tem correlações muito importantes em determinados livros da Bíblia com coisas que acontecem no seu tempo histórico. Ou seja, coisas que aconteceram no tempo de Isaías são diretamente relacionadas com coisas que acontecem com o remanescente no tempo do fim. Coisas que aconteceram nos embates internos das igrejas, como a igreja de Corinto, se repetem nas igrejas da atualidade. E ver a forma como Paulo lidou com essas questões, a forma como ele aconselhou essas igrejas e os elementos de correção que ele apresentou a essas igrejas são úteis na transposição do tempo para a gente aplicar nos anos atuais. Então, o estudo de livros tem essa característica interessante de você resgatar todo o contexto de um nicho, um recorte temporal com um grupo de pessoas real que você extrapola para o teu tempo, com aplicações para a nossa época. Essas são formas diferentes, pelo menos umas 7 ou 8 formas diferentes, que a gente pode se aproximar do texto bíblico. Ou seja, você pode escolher, eu quero me aproximar da Bíblia com qual tipo de viés? Livro, tema, doutrina, profecia, etc. Então, a decisão dessa aproximação define quais livros daquele conjunto inicial de ferramentas são mais úteis para cada coisa. E aí vai muito realmente do gosto do freguês. Dicas bem leves, bem pequenas, juntando tudo isso que a gente viu. Primeira dica que eu daria é adote um comentário base. Por que isso? Porque, como eu falei, os comentários bíblicos, eles são opinativos. Eles guardam, em algum momento, a opinião dos autores dos comentários. Então, é necessário que você tenha um comentário de referência. Por que é importante ter um comentário de referência? Esse comentário base de referência é aquele que se aproxima mais do texto na forma pura do texto.
Você precisa ter esse comentário disponível, porque se você não tem esse comentário de referência, você literalmente vai ter que sozinho decidir qual é o que mais se aproximou. Então, ter um comentário de referência é importante para você começar um estudo e ter uma base sólida com a qual você compara os outros comentaristas. É como a gente faz nas ciências, por exemplo, a gente tem em determinados assuntos aqueles autores que são a Bíblia daquele assunto. É assim na computação, é assim na medicina, é assim na odonto. Se eu vou estudar fisiologia, tem trocentos autores de fisiologia, mas tem um que é a Bíblia. Mesmo ele estando um pouquinho desatualizado por causa do tempo e época em que foi escrito, ele ainda continua sendo a Bíblia. Por exemplo, Guyton na fisiologia. Tem excelentes, bons autores mais novos do que o Guyton, com correções de alguns aspectos da fisiologia, mas o Guyton continua sendo a Bíblia. Na medicina, você vai ter lá na área de cirurgia ou na área de anatomia referências muito precisas de bíblias da anatomia. Grace, por exemplo, é uma bíblia dentro da anatomia. Então, você tem algumas referências. Nos comentários bíblicos, a gente também tem alguns que são comentários de referência. No caso específico da Igreja Adventista, até por uma questão de base, ela construiu um comentário bastante amplo textual da Bíblia. Um comentário longo, é um comentário de vários volumes, são ao todo 10 volumes de comentário, que varrem textualmente a Bíblia inteira. É um bom comentário para usar como referência. E ele é interessante porque ele é um comentário que extrapola a questão doutrinal adventista. Ele foi construído como um comentário aberto. Ele apresenta a interpretação do texto e nos textos que não têm interpretação fechada, ele apresenta uma, duas ou três posições possíveis do texto, o que é bastante interessante para a gente ter uma referência inicial. E aí, no contorno disso, você usa outros comentários para enriquecer o estudo. Uma segunda dica é, na dúvida, não ultrapasse. Consulta. Ou seja, bateu o texto, não tem como fechar certeza, está complicado de fechar o desenho, amplia a pesquisa ou amplia as perguntas. Isso é muito importante para a gente não desenvolver conceitos equivocados dos textos. É importante abrir lateralmente as consultas para a gente não ter problemas de desvirtuamento. Uma terceira dica, bastante óbvia, mas necessária, é esgote as referências proféticas sobre o tema. Quando eu falo referências proféticas, eu estou falando dos autores do texto bíblico. Ou seja, estou estudando um tema, olho o tema sob a perspectiva de todos os autores bíblicos que falarem sobre aquele tema, e não sobre um autor só. Por exemplo, vou dar um exemplo bem típico de Novo Testamento, a leitura de Paulo e Tiago. Se você ler só Tiago e vai tentar montar a doutrina de salvação a partir de Tiago, você corre o risco de se tornar um legalista. Assim como se você for interpretar salvação só por alguns escritos paulinos, não todos, você corre o risco de se tornar um liberal. Mas quando você junta todos os textos de Paulo, todos os textos de Tiago, todos os textos de Pedro, todos os de João, e aí você desenvolve doutrina da salvação, você não fica nem liberal e nem um sujeito legalista. Você encontra o papel de cada um dos elementos na graça e na lei no seu local adequado, com equilíbrio adequado. Então, esgotar as referências dos profetas sobre um determinado tema é vital para a gente não ter desvios. Uma outra questão, esgota as referências bíblicas sobre o tema, e aí quando eu falo referências bíblicas, é cruzar as referências bíblicas com as proféticas. Por quê? As proféticas elas vão para além da Bíblia. Porque a estrutura profética não está restrita ao desenho bíblico, mas a estrutura bíblica tem as suas referências primárias. Então, quando você junta esses dois pacotes de referência, você passa a ter uma visão ampla do tema, sem risco. E por último, acho que a última dica importante é mantenha sempre a mente aberta
a perguntas e a questionamentos sobre a sua certeza. Você pode ter feito um estudo amplo, cavado bastante um determinado assunto, mas a gente tem um problema com a mente humana. Quanto mais a gente cava um tema só, mais a gente vicia o olhar nas conclusões que a gente já tirou sobre aquele tema. E chega um momento no estudo em que você corre o risco de estar buscando referências para sustentar sua tese e não para combatê-la. Então, uma dica importante no estudo da Bíblia, e não só da Bíblia, mas de qualquer tema que a gente se lance para estudar na área do conhecimento, é sempre estude baseado nas perguntas e na antítese da sua crença. Parece ridículo eu falar isso, no sentido de, mas eu vou estudar aquilo que é contrário ao que eu acredito? Não é que você vai estudar o que é contrário ao que você acredita. Estuda sempre com a mente aberta para que o conceito que você chegou possa ser o oposto daquilo que é a verdade. E cheque para ver se não é. Ou seja, testa a hipótese contrária. Quando você testa a hipótese contrária, você não só evita o risco do vício. Sabe quando você vai ler um texto que você mesmo escreveu e não acha mais os erros? E aí você passa para um terceiro e ele vem recheado de anotações vermelhas de erros que você não enxergou? É disso que eu estou falando, só que eu não estou falando de erros de escrita, estou falando de erros de conceito. Então, manter a mente aberta para a possibilidade de que eu tenha interpretado equivocadamente o texto e estar aberto a novas perguntas sobre o mesmo texto é um desafio para o pesquisador da Bíblia e para o pesquisador de qualquer área do conhecimento. Essas 5 dicas simples que estão aqui, se aplicadas, elas já evitam um monte de problemas que a gente acompanha todo santo dia na interpretação da Bíblia e na compreensão dos textos. De certa maneira, o que eu tentei fazer aqui é um resumo das principais ferramentas e formas de abordagem da Bíblia que a gente pode usar para compreendê-la e estudar. Obviamente, você tem ainda recortes e camadas inferiores disso, que são as camadas técnicas de fazer uma exegese, de fazer uma hermenêutica. Mas eu acho que antes de chegar nesse nível de estudo que precise dessas ferramentas técnicas, tem muita coisa que a gente pode aprender só nesse conjunto de elementos, que eu diria são elementos iniciais de aproximação do texto, que a gente pode fazer. Uma última questão que eu não pus no material, mas também são textos que podem eventualmente ajudar com alguma coisa, são estudos que alguns autores fazem. Por exemplo, quem gostava muito de fazer isso era o professor Pedro Apolinário, mas tem alguns outros que fizeram também, que são estudos de passagens com dificuldade ou problemas de interpretação. Tem alguns livros escritos com esse tipo de tema que são interessantes de se ter na biblioteca, para quando você se depara com esses textos muito complexos, no sentido de debates infindáveis, principalmente debates doutrinais, esses textos de estudo de passagens com problemas de interpretação podem ser muito úteis para abrir a nossa mente, arejar a nossa mente, para ver como é fácil você escorregar em determinados textos numa leitura basal. Então, eventualmente, para estudos textuais, esse tipo de livros são interessantes de se ter. Em português, a gente tem pelo menos uns 5 ou 6 muito legais nessa direção, de livros e estudos de passagens com problemas de interpretação ou passagens difíceis da Bíblia. Okay? Basicamente, assim, sem muita enrolação, muita 9 horas, isso aqui é um resumão do que a gente pode ter para estudar a Bíblia, ou roteiros que a gente pode usar para estudar a Bíblia. Não sei se eu consegui cobrir algumas dicas que sejam úteis para vocês, ou caminhos que sejam úteis. Espero tê-lo feito, se não, é só perguntar e a gente amplia.